Olá, eu já falei sobre Forth nos dois últimos vídeos, o 38 e o 39. Neste de agora eu vou falar de como entendo ser o detalhe de implementação de um Forth. E para esse propósito, nós vamos aqui continuar olhando o Open Firmware que rodava nas Sparks, que está rodando aqui emulado. Eu vou falar de como é que eu entendo como é que um Forth é implementado. Eu não sou conhecedor da coisa, apenas são experiências que eu tive, então pegue tudo que eu falar sobre a implementação com muito cuidado. E aí pode estar errado até. Mas assim, eu vou tentar explicar da maneira que eu entendi como as coisas funcionam. Primeiro que eu posso falar da arquitetura da Spark, ela é uma arquitetura de 32 bits no formato RISC, né? Tem 32 registradores e mais alguns outros detalhes, tipo janelas de registradores, é uma coisa bem mais elaborada do que um PC era na época, certo? E quando a gente pensa, quando eu li sobre o Forth em implementações antigas do Forth, sempre caía nessa questão do threaded code, né? O thread é uma linha de execução. Daí eu posso ter tanto o direto quanto o indireto. O que seria um threaded code? Seria uma coleção de saltos de execução para as chamadas do que eu quero fazer. Por exemplo, se eu implementar aqui uma nova palavra no for, esse aqui, cube, para calcular o cubo do número. Duplica, duplica, multiplica, multiplica. Vou mudar para decimal, vou fazer o cubo de 3, tem que ser 27. É exatamente isso. Então, quando eu implemento isso no fork do Open Firmware, o que vai acontecer? Para executar esse 3 cube que eu fiz aqui. Num código de threaded code direto, são várias chamadas, tipo uma instrução de assembly chamada jump, pode fazer isso, diretamente para a palavra, para o endereço da palavra. Então, jump, dump, jump, dump, jump, jump, asterisco, conforme está escrito aqui. Então, o código do cube seria uma série de instruções jump. Já o código indireto, ele faz uma otimização. Em vez de a gente ter várias chamadas de jump, de uma instrução jump, a gente pega os endereços das palavras, que está guardado nesse IP aqui, por exemplo, dup, dup, asterisco, asterisco, aí está aqui eu diria mais ou menos como se fosse endereços hexadecimais, e faço um loop e vou pulando para o ponteiro desse IP está indo para cada um desses. Vai começar com dup, depois o dup, depois esse asterisco, depois o outro asterisco, e vou incrementando e vou executando. Lógico que dentro desse jump tem uma instrução de retorno para poder continuar essa linha de execução, que seria uma costura, né, de execução, na verdade. Né? Então esses são basicamente os dois modos de implementar um forth também que eu li. Esse indirect aqui tem uma vantagem, porque tu poupa ter várias instruções jump, por exemplo. Digamos, uma instrução jump pode ter 3 bytes. Então se tu vai aqui sempre consumir 3 bytes. Numa máquina mais antiga, tipo um Z80, isso aí seria se você fizer indireto, como esse loop aqui, você vai acabar economizando memória no código. Então isso aí era costumeiro fazer antigamente. Não sei se faz isso ainda aqui. Não sei como é que funciona o Open Firmware nesse detalhe. Mas a gente vai prosseguir, porque tem uma coisa que importa nessa história toda, que é como as palavras são definidas. Por exemplo, se eu tenho C, Cube que eu fiz agora, eu vou saber como é que ele foi implementado. O Cube não é primitivo, então ele é feito através de outras palavras do Forth. O Cube é o dup, dup, asterisco. Agora, a soma, ela é uma primitiva do Forth, no caso do Open Firmware aqui. Porque quando a gente dá uma olhada no código, ele é código assembly. Esse aqui é o código da Spark. É o código de máquina da Spark. LD é de load, JMP é jump. Load é carregar, né? E o JMP jump saltar aí para ir para tal endereço. E a add é de adicionar. Se eu ver o código também da subtração, ele é muito parecido. Tá, ele começa em outro endereço, tem um load, tem um add aqui que a gente vai saber porquê, e no final tem um sub aqui, ó, que vai fazer uma subtração. Provavelmente vai ser o valor que a gente quer subtrair. Eu já vou explicar como é que funciona essa história aqui. Se a gente dá uma olhada no código que eu estou mostrando do mais, o jump está meio que parecia aqui no meio e o add está depois. Isso aqui é um detalhe do Spark. Em todo caso, então eu falei que nós temos as primitivas que são em assembly no Open Firmware e as outras palavras são definidas no próprio Forth, certo? Então, olhando aqui o código da adição, que pega dois valores da pilha, o A e o B está no topo, né? Depois eu faço a soma e ponho na pilha de volta.
que está acontecendo aqui? Eu vou tentar explicar porque tem muitos detalhes de assembler aqui, em direção. Essa instrução aqui está pegando um registrador G7 e pegando o conteúdo que tem dentro de memória que está nesse G7 e jogando nesse outro registrador chamado L0. Esse L0 é um registrador temporário. O G7, do G0 a G7, são registradores globais do Spark. E L é de local, L0 até L7, por exemplo. Aqui eu estou fazendo, então, eu estou lendo o valor de memória que está em G7, que esse registrador tem uma posição de memória, e está jogando em L0. O que eu posso entender aqui? Bom, a gente vai continuar e tentar para poder ver o que está acontecendo realmente. Eu já sei, né, mas eu vou continuar. Essa instrução aqui, add, adiciona do valor do G7 4 e guarda de novo no G7, que está bem aqui, ó. Então aqui eu tenho o valor anterior do G7, o valor atual do G7, somo com 4, que é add, né, e jogo no G7. Por que ele está fazendo isso? Porque o G7 provavelmente não, ele é o ponteiro de uma pilha, e a pilha cresce do endereço mais alto para mais baixo, de cima para baixo, como a gente chama. Então estou pegando, aqui na primeira instrução, estou pegando o que está no topo dessa pilha aqui e jogando no L0. Aqui eu estou tirando o espaço da pilha, na verdade. Eu falei que a pilha cresce de cima para baixo. Então, se eu estou adicionando, eu estou tirando um elemento da pilha. O topo da pilha, no caso. Dessa pilha de dados. G7, 4, jogo de novo no G7. O G7 é o ponteiro para a pilha. O jump, ele está dentro, seria a próxima instrução a ser executada. Mas na Spark, esse jump ele é sempre atrasado. A próxima instrução executa primeiro que o jump. Isso aí é coisa da Spark. O jump, então, vai ir para esse endereço aqui, ó, que é o G3 com o G0. O G0 é um registrador especial da Spark. Ele sempre vai na leitura ser 0. Então aqui tem 0, 0, G3. Então ele vai pular para o G3. Eu entendo isso aqui como se fosse pular para a próxima instrução, mas lembra, o jump é depois. Primeiro que eu tenho que fazer eu vou adicionar o que está no G4, no registrador G4, com o que está no L0 e jogar de volta para o G4, certo? Então, em resumo, o que é que eu entendi aqui? Aí depois no final esse jump vai ser executado. Esse jump vai estar sempre presente em todo, aqui ó, repetiu aqui na subtração, aqui novamente, eu vou fazer um outro aqui, o dump também. Então vai ter um jump, viu aqui, ó, o mesmo jump. Esse jump seria assim, a próxima instrução a ser executada. Ele está sempre no final. Na adição e na subtração, aqui é a subtração, ó, ele pega o valor que está em L0, tira de G4 e joga em G4. Por que ele faz isso? Porque o G4, o registrador G4 tem um valor do que está no topo da pilha. E depois eu tenho uma outra pilha de dados que está apontada pelo G7. Então esse registrador e essa pilha de dados é que vai simular a própria pilha do Forth. A pilha do Forth do OpenFirmware é o G4 mais esse G7, na verdade. Bora ver se fica claro com uma outra palavra aqui do Forth, por exemplo. Que eu tenho aqui seria o drop. Bora ver se eu fiz o drop aqui. C-drop. O que é que o drop faz? O drop, ele pega o valor que está no topo da pilha de dados da máquina aqui, que está apontado pelo G7, o valor que está, e joga no G4. O G4 seria o topo da pilha. Esse jump, a gente já viu, é a próxima instrução, mas ele vai executar depois, só depois do add. E aqui, então, a gente está removendo um elemento da pilha, porque está adicionando, né? E depois a gente sai para o próximo código. Esse é o drop. Como é que é o dump? De duplicar o valor que está na pilha. O dump está bem aqui. O que ele faz primeiro? Ele subtrai do ponteiro da pilha, que é o G7, né? 4 bytes, quer dizer, uma palavra, e joga de novo no G7. Ou seja, ele está abrindo espaço dessa pilha de dados para mais um elemento, porque ele vai jogar o segundo elemento dentro dela, que vai fazer nesse aqui ST de store, né? Que vai fazer, então, ele vai pegar o que está no G4, opa, não vai apontar, não vai resolver nada. O que está no G4 sumiu o meu ponteiro aqui. O que está no G4, vou tentar recuperar. Ok. O que está no G4 e jogar dentro do G7, do conteúdo apontado por G0 mais G7. G0 a gente já viu é 0. Então o G7 é o topo dessa pilha. Então vai jogar
o elemento maior que está no topo da pilha do Forth para dentro da pilha de dados. Ficou um pouco estranho, eu vou tentar mostrar o que é que está acontecendo mais ou menos. O que é que eu imagino que seja essa implementação do Open Firmware. Vamos abrir aqui um... Opa, explodiu, cara. Cadê o cara? Aqui. Vamos dizer. Digamos que eu tenho aqui a pilha do Forth. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria o topo da pilha. Aqui, ignora. Aqui é o topo da pilha. 4, 5, 6. Esse aqui é o Forth. Esse aqui é o topo. Topo da pilha. 1, 2, 3 está no topo da pilha. Como é que eu imagino que seja do Open Firmware a história toda? Open Firmware. O registrador, o G4, ele é o topo da pilha. Ele tem um valor no topo da pilha. 1, 2, 3. Seria nesse caso aqui. Certo? O 456, onde é que ele está? Ele estaria na memória apontada por G7. É assim que eu imagino que seja o modelo da coisa. Então vamos tentar continuar para mais um exemplo. O swap, que vai trocar o A e o B com o B pelo A. Aqui nesse exemplo, o B é o topo da pilha, do Forth, que vai ser o G4 no Spark, dentro do Open Firmware. E o A é o segundo elemento. E o segundo elemento está no topo da pilha de memória da Spark. Por quê? Que a gente vai ver isso agora acontecer olhando o se... Perdi o console aqui. Vamos para esse lado aqui que funciona também. Então aqui, ó, eu tenho o load, ele vai carregar o que está no ponteiro do G7, que eu já falei aqui para vocês o que está acontecendo aqui, que ele é essa memória apontada para o G7, seria o segundo elemento, e joga no L0, que é o valor temporário, no registrador L0. Aí eu guardo o G4, que é o topo da pilha do Forth, nessa posição de memória apontada para o G7, que é a memória lá da Spark. Aí eu adiciono o valor que está o 0, né, o G0 é 0, com o L0, que é o antigo valor do A, né, que está aqui, dentro do G4. Então, com isso eu consigo inverter as posições. Imagina que o L0 é um registrador temporário, então seria o TNP no caso. Aqui, então vamos tentar traduzir. Esse primeiro aqui eu jogo o A dentro do TNP, que é o L0, certo? Depois eu guardo o B, que é o G4, no antigo valor do A, que é o segundo elemento, que está no topo da pilha de dados, que é isso aqui representa. Depois eu jogo o que estava no registrador temporário, que isso aqui representa essa ideia, o 0 com mais o valor do registrador temporário, dentro do próprio G4, que é o topo da pilha. No final das contas eu tenho isso aqui acontecendo. Não sei se foi claro bastante, mas é como eu imagino que foi implementado a história toda do Open Firmware. Então é um pouco otimizado, porque na verdade faz uso mais o topo da pilha é um registrador. Então tem um ganho com isso. É uma ideia, eu acho que, de otimização. E foi assim que eu entendi, né? Espero que você tenha gostado, né? É um pouco difícil, talvez, explicar assim, com palavras, talvez com gráficos e animações fosse mais fácil.